Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E hoje a gente vai falar sobre transhumanismo, né, Renan? Porque essa semana tá lançando aí o Cyberpunk, né? Não nessa semana. Aliás, é nessa semana que tá saindo o podcast. Nessa semana. Tá lançando o episódio vai ser dia 8, o jogo lança à meia-noite do dia 9 pro 10. Isso, exatamente. Então, 2 dias depois que esse episódio sair, tá saindo o Cyberpunk 2077. E a gente teve a ideia de fazer esse episódio meio que juntar os dois, né? Porque em comemoração, né, ao Cyberpunk, vamos falar sobre transhumanismo. Pra você que não conhece, a gente vai explicar o que é essa palavra estranha, o que significa e como vai ser o futuro. Será que o futuro vai ser mesmo cyberpunk, como tantas obras de ficção demonstram pra gente que o futuro vai ser cyberpunk? Será que vai ser assim mesmo? E a gente vai falar várias coisas disso aí, né? É meio que uma homenagem nossa ao jogo, né? Isso. Já que a gente não tem esse privilégio de mídia grande de ter o jogo com antecedência pra jogar e fazer uma review, a gente não vai fazer isso. Mas a gente resolveu fazer pelo menos um episódio, né? Porque esse jogo é um jogo tá há anos pra sair, né? Sim, 7 anos aí sendo desenvolvido. Quer dizer, não, 8 anos, né? Foi anunciado em 2012, se não me engano. Então, nesse período saiu The Witcher 3, que era o outro jogo que eles vinham desenvolvendo. Saiu em 2015 e nesse período eles continuaram fazendo Cyberpunk até hoje. Tiveram vários atrasos, né, ao longo do ano. E finalmente vai sair dia 10 de dezembro, mesmo dia do The Game Awards, né, inclusive. Aproveitando, vamos dar uns desses lembretes, né? Sim. Né? Na quinta-feira, dia 10 às 9 horas, a gente deve entrar um pouquinho antes. 8h50 por ali a gente já tá ao vivo. Eu vou fazer uma live no meu canal de Cyberpunk das 6 até... O jogo já vai estar disponível no Brasil dia 9, né? Tem isso também. Mas eu vou fazer a live na verdade, dia 10. Ele vai estar disponível pra PC às 9 horas da noite e meia-noite nos consoles. Isso, E aí eu vou fazer uma live de Cyberpunk lá pelas 6 da tarde. Vai ter sorteio de Cyberpunk, inclusive. Eu vou sortear um Cyberpunk. E daí às 9 horas a gente começa o The Game Awards lá no canal, aqui no canal da Irmandade Nerd. Dependendo de onde você está assistindo, ouvindo. Mas vamos lá pro nosso quadro de sempre, que a gente sempre faz. Eu vou aproveitar, fazer uma leve propaganda à parte, né? Aqui a gente já fez o vídeo do Game Awards. Mas se vocês quiserem entrar no clima, eu tô fazendo essa semana meio que uma retrospectiva. Cada dia eu tô revendo um Game Awards lá na Twitch. E ontem, a gente tá gravando isso no sábado, ontem eu revi o 2014. E eu vou continuar fazendo isso ao longo da semana até a quarta-feira, que aí eu vejo 2019. E na quinta a gente tá ao vivo aqui no Irmandade Nerd. Né? Eu aqui também... no YouTube, né? Caso você esteja vendo. Eu também tenho essa mania de reassistir não todos, como você tá fazendo, mas do ano anterior. Então eu vou assistir, não em live nem nada, eu vou assistir por conta própria, só pra assistir e ter um ponto de comparação. Eu vou assistir a de 2019 ao longo dessa próxima semana, pra ter um ponto de comparação, pra ver o que melhorou, pra lembrar o que aconteceu no passado, né? Mas então, depois desses avisos dados, vamos falar sobre o que é, onde vivem, o que comem, sexta no Globo Repórter, do transhumanismo. O que é isso aí, Renan? O transhumanismo, quase que não saiu. Ele é um movimento que crê que a condição humana ela pode ser modificada ou melhorada. Pode ser mentalmente, pode ser fisicamente também. E especialmente através do uso de tecnologia sofisticada, né? Bota sofisticada nisso, né? Tecnologias que nós não temos nem como conceber hoje. A gente tem, assim, o que nós temos hoje de transhumanismo é uma coisa muito básica, né? Não é isso que a gente vê na ficção científica de trocar braço por um robô e tudo mais. Mas a gente tá caminhando pra isso. Ou então eu fazer, uma coisa aqui, digitar, fazer 3 toques no braço, abre um míssil laser aqui. Abre uma tela no braço, esse tipo de coisa. Então, a gente tá falando de uma tecnologia muito avançada que nós não temos ainda hoje, mas que tudo indica que no futuro vai ser totalmente possível de se fazer, né? E aí que a gente entra no transhumanismo. É engraçado porque a gente pensa isso como
alguma coisa mais científica, mas ela tem muita questão filosófica, porque ele é um movimento de pensamento, né? Então por isso que a gente vai ver muitos pensadores transhumanistas. Sim, né? A gente fala muito em tecnologia, mas acho que principalmente a filosofia também envolve bastante esse tema. Né? O que torna nós, humanos, seres humanos? Se você substituir todas as células do seu corpo, se você for substituindo todas as células do seu corpo, em que ponto você deixa de ser você? Né? Em que ponto você não é mais você? Então, é uma coisa bastante filosófica mesmo a questão do transhumanismo. E como a gente ainda não tem, assim... A gente já tem primeiras etapas, a gente já deve comentar um caso que já existe, mas assim, como a gente não tem, isso ainda tá na época no período de pensamento, né? Por isso que a galera que apoia o transhumanismo vai ser conhecido como os pensadores transhumanistas, né? Tem muito futurologista também que fala bastante de transhumanismo. A gente vai ver um mais em específico daqui a pouco, o FM 2030, né? E os pensadores transhumanistas, eles buscam analisar as tecnologias emergentes e observar os benefícios e os perigos que essas tecnologias têm pra gente, né? Além de questionar quão ético vai ser usar isso, né? Sim. O quão ético é você poder substituir todas as partes do seu corpo e você se transformar em um robô, basicamente, e talvez até alcançar a vida eterna. Tem uma coisa muito filosófica disso, né? Que, tipo, se você puder substituir todos os órgãos do seu corpo por um pedaço de máquina e poder viver pra sempre, o quão ético é isso, né? Tanto que você vai ver em vários momentos que o transhumanismo ele entra muito em contato com a criogenia, né? Também, criogenia. Que é porque a galera quer poder viver mais, então... É engraçado isso, né? Tipo, o transhumanismo, ele acabou gerando um interesse também na criogenia, porque a galera sabe que não vai, talvez, chegar a viver pra experimentar o transhumanismo. E ela se congela. E por isso quer se congelar pra poder experimentar aquilo lá. É verdade. Né? E, cara, é engraçado, porque realmente é uma coisa assim meio sci-fi total, mas existem pessoas que se congelaram, que estão criogenadas e que acreditam que no futuro vai ter como trazer elas de volta à vida. Então não existe a tecnologia hoje para fazer isso, mas através da criogenia, de você se congelar, essas pessoas esperam que um dia a ciência esteja tão avançada que ela consiga te descongelar e todas as suas células do seu corpo ainda estão ali. Então, sabe, é uma e através do transhumanismo você poder viver muito mais tempo até possivelmente a vida eterna, a imortalidade, basicamente, né? E é claro que uma coisa dessa não ia ter crítica, né? Imagina, pouca crítica, né? Quase não existe crítica em relação ao transhumanismo. E assim, tem crítico que chega a afirmar que o transhumanismo é uma das ideias mais perigosas do mundo. E acho que não é difícil de ver o porquê, né? Não, tem bastante provas de que... Eu não sei, eu fico muito dividido nesse assunto. Eu não sei se o que eu acho exatamente do transhumanismo. Se eu acho uma coisa... Pelo ponto de vista sci-fi, é uma coisa muito legal, mas do outro ponto de vista de como isso é perigoso ao mesmo tempo, sabe? E também acho que esse comentário que eu vou falar agora é bastante interessante, porque tem pessoas, críticos, que já falam que nós, seres humanos, já somos transhumanos, né? Que nós se tornamos transhumanos pelos processos de higiene, de medicina que a gente desenvolveu nos últimos séculos, que eles alteraram o jeito que a nossa espécie vivia, né? Sim. Se você levar em consideração o quanto que as pessoas viviam no passado, na Idade Média, a expectativa de vida era tipo 30, 40 anos. Enquanto que hoje a expectativa de vida já é o dobro disso. É claro, porque na época tinha muita morte prematura e isso fazia a expectativa ser menor. Não significa que não existiam pessoas que chegavam a 60, 70 anos. Existiam, mas eram... Por causa de muitas mortes, principalmente infantis, acabou fazendo a expectativa ser muito menor. E hoje em dia a gente tem... Cara, a gente tem penicilina, a gente tem vacinas, a gente tem medicamento, a gente tem ciência moderna. Então, de certa forma, é uma forma de ver também que nós já somos transhumanos. A gente já tá vivendo muito mais do que os nossos antepassados viveram. Porque acho que é interessante a gente falar que o transhumanismo, por mais que
a gente associa muito a você botar uma peça de metal, uma tecnologia no seu corpo. Não necessariamente na cabeça, né? Significa... não precisa ser alguma modificação metálica, né? Por exemplo, vou dar um filme que tem uma coisa meio transhumana, é aquele Limitless, em que a galera toma a pílula pra aumentar a capacidade do cérebro. Tem isso também. Não é sempre. A gente associa muito a coisas mecânicas e metais, né? Robótica. E assim, naquele filme, o que tem de diferença é isso. Você toma uma droga, né? Que é a NZT, e aí ela faz uma alteração no seu cérebro. Deixando que você... desbloqueia seus... bem que desbloqueia, né? Igual aquela teoria de que a gente só usa 10% do cérebro, que é mentira, inclusive, tá? Pra quem não sabe. A gente não usa só 10% do cérebro. Mas, teoricamente seria isso, né? Desbloquear os limites da mente através desse remédio. Inclusive, eu não sei se eu assisti Limitless, mas eu já ouvi falar. E assim, por isso que esses progressos de higiene e medicina são considerados... podem fazer com que a gente seja considerado transhumano. Comparado aos nossos antepassados, nós já somos transhumanos. Mas, eles não chamam elas de transhumanistas porque elas não foram ações conscientes, né? Foram uma evolução que é considerada, de certa forma, natural. A gente foi se tornando mais... A higiene foi melhorando, a qualidade de vida das pessoas foi melhorando. Agora, quando a gente pensa em transhumanismo, inclusive tem uma sigla que acho que é H+, né? Costumam usar essa sigla H+, ou H++, que seria a evolução do Homo sapiens sapiens, né? Que seria, tipo, a forma da gente evoluir sem a evolução em si, sim avançar essa evolução, né? Transformar essa evolução ainda mais rápida através da ciência, da tecnologia. Agora vamos falar um pouco da origem, né? Porque acho que a gente conhece muito o transhumanismo de... sci-fi futuristas ou cyberpunk, né? Não precisa... também tem esse outro quesito que aplica muito, né? Não necessariamente precisa ser cyberpunk para ter um transhumanismo, né? Sim. Então, às vezes até séries sci-fi futuristas vão tratar de transhumanismo, né? Mas essa definição ela não vem dessas séries, ela já foi... como a gente a conhece hoje, ela foi prevista na década de 60, lá em 1960, para ser mais exato. 80 anos atrás. Aliás, 40... Peraí. Eu sou de humanos. 60. Não sou de 60 anos. 60 anos atrás, mais ou menos 60 anos, então que a ideia de transhumanismo existe, né? A pessoa que deu essa ideia se chama Fereydun M. Esfandari. É difícil pronunciar esse nome, é Fereydun M. Esfandiari, acho que é assim. Mas você pode chamar pelo nome que ele adotou, né? Ele mudou o nome dele ao longo da história pra FM 2030. O cara é tão maluco de futurista que ele mudou o nome dele pra FM 2030. Né? Ele mudou pra esse nome por 2 motivos, na verdade. O primeiro é que ele esperava viver até o seu aniversário de 100 anos, que era em 2030. E também porque ele não gostava das convenções de nome que a gente tem. Então ele falou, vou botar um nome... ele pegou o nome dele, FM, né? O Fereydun M, FM 2030, porque ele achou que vivia até os 100 anos, mas enfim. E ele era acho que foi um dos primeiros ativistas, digamos assim, do transhumanismo, né? Ele era um professor de futurologia na Universidade Particular The New School, lá em Nova York. O que faz um futurologista, eu nem sei. É basicamente um filósofo que fala do futuro, né? É isso. Futurologista. Mas a gente tem profissões bizarras hoje, tipo coach, então... Não estou julgando. Ele lá na década de 60, ele começou a ensinar um curso chamado Novos Conceitos do Ser Humano. E nesse curso ele começou a identificar as pessoas que adotavam tecnologias, estilos de vida e visões de mundos de transição para a pós-humanidade como transhumanos. Né? Foi basicamente assim que surgiu a palavra, né? A etimologia da palavra vem daí. Vem da transição de humano para pós-humanidade, né? Aquilo que eu falei antes, é você encurtar a evolução, transformar a evolução em algo mais rápido pela ciência e tecnologia.
Mas a ideia realmente começou a ganhar muito mais força nas décadas de 80 e 90, né? Uhum. Que o pensamento começou a crescer ainda mais e desenvolver. Inclusive com a influência dele, né? Ele continuava palestrando sobre o assunto na década de 80 e 90. Uhum. Aliás, E eu assunto... vou pesquisar quando que ele morreu exatamente, que ele queria viver até 2030, né? É. Eu vou pesquisar aqui quando que... até quando ele viveu. Deixa eu digitar aqui que já tô com a página dele aberta aqui. Ele morreu em 2000, com 69 anos. 2000, então ele chegou... Faltou aí uns 30 anos, né? É. Faltou 31 anos. Ele quase morreu com 70. É, quase Faltou chegou a 70. 3 meses pra morrer com 70, mas... É, ele queria chegar até os 100, mas foi longe, foi até os 70. Ele morreu de câncer pancreático. Uhum. E, voltando no que a gente falou mais cedo, ele está em suspensão criogênica. É óbvio, né? Ele é um futurologista, é óbvio que ele tá em criogenia. Ele tá em suspensão criogênica esperando a tecnologia conseguir reviver ele. Mas vamos falar como é que é a prática disso, né? A gente deu a ideia do que é, né? Mas como é que seria você fazer um transhumanismo na prática, né? A gente viu a origem, né? E o que é, agora vamos ver um pouco mais na prática do transhumanismo. Vamos começar falando da prática, né? Quem defende o transhumanismo fala que existem 2 caminhos para você colocar o transhumanismo em prática, né? Uhum. A primeira delas é você adicionar tecnologias em ou substituindo partes do corpo que vão dar habilidades novas ao usuário, né? Uhum. Tipo assim, quando a gente fala em, né, é porque você não vai trocar a parte do corpo. Você mantém, mas você adiciona, né? Acrescenta alguma coisa, sim. Eles falam que elas poderiam ser usadas para melhorias no estilo de vida da pessoa e também para suprir dificuldades e deficiências que o usuário possa ter. Tá aí uma coisa que, quando a gente fala em transhumanismo, vem a questão, né, de como poderia ajudar pessoas que são deficientes. Se você, por exemplo, perder os movimentos da perna, você é um... Até o quadril é tetraplégico ou é paraplégico? Eu nunca sei, acho que é paraplégico, né? Eu sempre confundo. Porque tetra vem de 4, então eu não sei. Então deve ser paraplégico. As pessoas... Imagina, você poder colocar um exoesqueleto na pessoa e com isso ela recupera os movimentos. Então, quando você vê por esse ponto, você começa a ver que tem algumas utilidades bem práticas no nosso mundo. Mas sempre tem um mas. Elas também poderiam... essas tecnologias implantadas poderiam ser usadas na tentativa de criar os famosos super soldados, né? Ou armas de combate. Eu já vi algum filme assim, inclusive, que era a mesma coisa que eu falei, era exoesqueleto, né? Super soldados que usam esse exoesqueleto, faz o soldado ficar muito mais forte também. Então, ao mesmo tempo que você vai usar a tecnologia para recuperar o movimento de um deficiente, você pode usar a mesma tecnologia para criar um super soldado que, né, você usa pro bem e pro mal, como tudo na tecnologia. E também, claro, como a gente já mencionou várias vezes, né, estender o tempo de vida. Sim, isso é para estender o nosso tempo de vida ou para alcançar a imortalidade. E você acha que essa ideia de implantar coisa em gente tá longe? Me desculpe de estourar essa bolha, mas já existe um caso, né? Sim. A gente tem o artista, ele é conhecido como artista ciborgue, né? Que é o Neil Harbinson, né? Sim. Ele implantou uma antena direto no crânio e essa antena permite que ele perceba cores fora do espectro de cores que a gente normalmente vê. Tipo, ele consegue perceber infravermelho, ultravioleta através dessa antena. Sim, eu tô com uma imagem aberta aqui, eu vou colocar na tela agora a imagem. Porque é bizarro de ver, mas é literalmente uma antena assim, né? Sai da cabeça dele a antena. E segundo ele, essa antena permite que ele enxergue infravermelho e ultravioleta também, né? Que são espectros de cores além do espectro de cor visível, né? Infravermelho e ultravioleta são acima do vermelho, acima do roxo. Então, segundo ele, esse artista ciborgue consegue enxergar um espectro de cor maior do que nós, seres humanos normais. E tudo por causa dessa antena. É bizarro, porque assim, ela sai... pra você que não tá
tá vendo em outra plataforma que não, o YouTube não viu, ela sai de trás da cabeça dele e vem pra frente. Tipo aqueles peixes que você vê no fundo do mar. Lá em Procurando Nemo. Tem uma Nemo. lâmpadazinha na ponta. Lá em Procurando Nemo, aquele peixe que tem uma luz na frente. É exatamente isso, é igual, parece exatamente igual esse peixe, pra você que não tá no YouTube. Se eu fosse o cara, na verdade eu tinha feito multifunção, sabe? Botava pra perceber as cores, mas também servia como fonte de luz, caso eu quisesse, entendeu? Como lanterna? Colocar uma lanterna na lanterna pontinha. portátil. Ainda botava uma câmera pra filmar tudo que quiser. Sim, Mas também não é o único jeito, né? A gente falou de implante, mas também tem as famosas melhorias físicas e psicológicas, né? Que podem ser feitas por alteração genética, técnicas de aumento físico além do normal, né? E como a gente deu o exemplo lá do Limitless, o uso de drogas, né? Drogas aqui, não falando droga ilícitas, né? Drogas no sentido de medicamentos. Que dariam melhoras temporárias ou até permanentes. Drogas já fazem você ver coisas, né? Se você colocar um LSD aí, você vai ver coisas e tal. Mas a gente tá falando de drogas feitas especificamente para essa função. Mas isso é muito interessante, a alteração genética, né? Quando a gente fala em transhumanismo, a gente pensa sempre em robôs e tal. Mas tem isso também, tem alteração genética, que é você mexer no DNA e escolher traços que um recém-nascido, que um embrião vai ter quando nascer, por exemplo, né? Que é uma ideia muito perigosa também, porque você tá basicamente fazendo uma seleção artificial, né? De traços de alguém. E aí você entra na questão da eugenia, por exemplo. De poder escolher se o seu bebê vai nascer branco ou preto, se vai nascer com olho azul ou castanho, sabe? Já entra uma ideia muito perigosa também, quando fala em alteração genética. Ou então, tipo, alguma coisa que você considera que é um detrimento da raça humana, você pode remover. Sim. Então é bem perigoso quando a gente entra nesse quesito também de alteração genética. Mas como a gente viu, desde substituição de partes do corpo, até alteração genética, e também até o uso de algumas drogas que aumentam a capacidade da mente, tem tudo isso, né? E essa segunda, estourando a bolha de um monte de gente de novo, já está sendo estudada. Inclusive, uma das que é mais públicas, né, é umas tentativas que eles fizeram de melhorar o sistema nervoso humano. E vai ter vários outros que a gente não é tão público assim, então a gente não conhece, né? Vai saber o que os laboratórios dos Estados Unidos estão testando já, né? Na criação de super soldados, na criação de sei lá, né? Então, não são tão públicas assim, são meio confidenciais e tal. Mas alteração do sistema nervoso, entre vários outros, né? Agora vamos falar um pouco dos dilemas, né? Entramos na parte polêmica agora, que são os dilemas do transhumanismo. Que é claro que tudo isso, como a gente já falou, tem coisa ali que parece ser muito boa pra ajudar, né? Mas também tem coisa ali que só de eu falar já deu aquela ideia de isso não é correto, né? E você vai ver que realmente todos os dilemas de uso deles têm duas frentes. Uma que eu acho mais okzinha e a outra que é a mais crítica, né? A gente tem duas formas, igual eu falei. A primeira que é a prática, né? Que são as pessoas que elas criticam a praticidade dessas mudanças. E aí tem as morais, que elas criticam a eticidade dessas mudanças mesmo. Né? O quão ético é fazer essas mudanças. Nós vamos começar explicando um pouco mais das práticas, né? As práticas, elas dizem que essas transformações de pessoas em ciborgues, né? Elas não devem ser possíveis. Que a gente ainda vai continuar bastante conectado com a tecnologia, mas através de dispositivos que a gente veste ou... Celular. Mas não vai ser implante. A gente não vai implantar o celular aqui no braço e atender o telefone assim, só da pele. Apesar de que eu já tenho alguns transhumanistas que já tem implantes assim que parece uma bateria dentro do braço. Parece um celular implantado dentro do braço, mas... É uma coisa bem, como é que posso dizer, bem amadora, né? Feita por malucos que querem tentar fazer isso. E a principal crítica mesmo, na minha opinião, é essa que eu vou falar agora. Que eles falam que a gente é um ser humano, a nossa biologia é complexa, né? Muito complexa. A gente não é
A gente não é um... Nós somos máquinas que demoraram bilhões de anos pra evoluir até onde tá agora, né? Então... E a gente é bem imprevisível, não falando a gente ser humano, mas a nossa biologia é bastante imprevisível. Imprevisível, né? Sim. Então essas são barreiras que a tecnologia vai ter que aprender a superar se ela quiser desenvolver produtos que sejam uma evolução biológica, né? Meio que transformar a evolução biológica em uma evolução mecânica, né? Ou que faça com que a evolução biológica utilize de partes mecânicas, né? Então é complexo até, se a gente for pensar. Sim. E a principal, né, que é a que a gente vai ouvir mais, é as morais, né? Que o principal afirmativo é que isso é impensável, né? E vai ter vários críticos afirmando que isso é uma corrupção do ser humano como a gente conhece, né? Que se a gente fizer essas mudanças, a gente vai perder, a gente pode perder ou vai perder a nossa identidade humana. O que nos torna humanos, sim. E você vai ver que isso muito associado ao religioso, né? Sim, do ponto de vista religioso, inclusive eu fiz questão de colocar isso na pauta quando o Renan montou, porque tem muito crítica em relação à igreja, em relação a até que ponto isso seria correto, né? Então a igreja é a principal instituição que critica o transhumanismo, alegando ser uma quebra da dignidade humana e uma afronta à criação perfeita de Deus, né? Quando se fala em design inteligente, de um criador ter feito as coisas, seria uma afronta a você estar questionando e querendo modificar uma criação perfeita e tal. Então a igreja tem, obviamente, muitas críticas em relação a isso. E não só você querendo modificar uma criação perfeita, mas você está querendo transformar o ser humano mais próximo de Deus, né? Tem essa crítica também. Basicamente isso, transformando o ser humano em um Deus. Imagina se você tiver todas as tecnologias à sua disposição, você basicamente se transforma em um Deus através da tecnologia. Então isso também é outra crítica que a igreja faz bastante. E é claro, eu coloquei isso aqui porque isso aqui é teoria conspiratória, mas tem toda a questão também de que eles acreditam que implantes tecnológicos, como chips e outros dispositivos, são um presságio ruim que é descrito no livro sagrado, né, na Bíblia, né, sobre a marca da besta e tudo mais. Então também tem essa questão toda. Por isso que a igreja é tão contra toda a ideia do transhumanismo. Outra crítica moral, que eu acho que é a mais baseada em fatos, né? Exata, assim, mais certa, porque ela é mais comprovada. Sim. É potencial risco que esses procedimentos podem trazer, né? E esses riscos, quando a gente fala, não é só para quem faz o implante, né? O indivíduo. Mas ele também é para a sociedade. Né? Igual eles falam que isso pode afetar o equilíbrio socioeconômico, pode afetar como guerras ou conflitos vão ser resolvidos ou vão acabar, né? Sim. Imagina, socioeconomicamente, você fala assim... Porque a gente já tem hoje alguns tipos de implantes que vão, tipo, por exemplo, marca-passo. Marca-passo é algo que você instala pra fazer o seu coração não parar de bater, né? E tem isso no SUS. Você consegue fazer no SUS a cirurgia de colocação de marca-passo, tudo mais, tudo tratamento envolvendo isso. Até que ponto esse tipo de tecnologia, por exemplo, de melhoria, ela é algo necessário? Porque o marca-passo é algo necessário, você precisa. Enquanto que aí tem muita coisa no transhumanismo que é estético, ou simplesmente para ter mais comunidade. Não é algo que seria necessário você ter, né? Tanto que você vai ver gente que fala que até fazer botox ou essas coisas, botar enchimento, essas coisas estéticas, você já tá de certa forma flertando com o transhumanismo. Transhumanismo, total. É um flerte com o transhumanismo já. E assim, igual a gente já falou, tem casos, a gente já até falou do cara da antena, né? A gente já teve casos de tentativa de mudança genética, várias coisas, mas ainda é muito amador, né? Tipo, você não é uma coisa em mass production, né? Você não vai ver larga escala. Você não vai ver alguém produzindo implantes por enquanto em larga escala. Então é uma coisa bem amadora, bem DIY, né? Do yourself.
Então, você tem vários entusiastas ao redor do mundo que eles submetem seus corpos a modificações transhumanistas. Eles se reúnem e aprendem uns com os outros em fóruns na internet. Por exemplo, você encontra fóruns na internet que falam sobre o transhumanismo. E também participando de convenções e eventos juntos. Então, é uma coisa bem... Não é uma coisa muito centralizada por enquanto, né? Mas a gente já tem o mais próximo, que é uma aplicação real e comercial disponível, que é a Neuralink, né? A Neuralink, que é do bilionário e filantropo Elon Musk. Pra quem não conhece Elon Musk, a gente pretende fazer um episódio sobre Elon Musk, né, Renan? É algo que a gente quer fazer, falando sobre todos os projetos que o cara tem, a Boring Company, os túneis que ele tá fazendo embaixo de Los Angeles lá e tal, os carros o famoso lançamento dele, This is not a flamethrower. Sim. Então a gente vai fazer um episódio falando melhor dele, mas criada em 2016, a Neuralink é uma das várias iniciativas tecnológicas aí do Elon Musk, junto com a Tesla, SpaceX e tantas outras. E a Neuralink, ela promete ser tipo um implante que vai ser instalado no crânio do usuário, né? Atrás da orelha, ela fica aqui atrás da orelha e ela se conecta no cérebro. Se você procurar no Google, você encontra algumas imagens. E ele vai criar uma interface que unifica cérebro e computador, né? Eu acho que os experimentos mais recentes foi porco que eles fizeram. Já tem experimentos acontecendo. Atrás, eu acho. Sim, a Neuralink já tá sendo testada, inclusive. Não sei se tem voluntários que já estão se submetendo, porque é meio arriscado, mas... O Elon Musk disse no Twitter... Elon Musk adora causar, né? Ele vive falando umas loucuras, mas no Twitter ele falou que você vai poder ouvir música, por exemplo, através do Neuralink, com vibrações ósseas, né? Tipo, os seus ossos vibrando. Então você vai ouvir a música dentro do seu cérebro, como se fosse um fone ali instalado, sem precisar ter um fone. Foi um porco mesmo. Foi em agosto, eu acho. Foi um porco chamado Gertrude. Que ela teve o Neuralink colocado 3 meses antes. E eles projetaram a atividade cerebral dela facinho, né? Eles estavam coletando e projetando. Como é que é o nome do porco? Gertrude. Gertrude. Então eles instalaram o Neuralink nesse porco e conseguiram com sucesso criar uma interface cérebro e máquina através do Neuralink. Mas acho que a gente entrou numa parte muito séria, né? Muito polêmica. Bem polêmica, bem filosófica. Né? Vamos dar uma descontraída, então vamos entrar na de certa forma, ficção. A gente deixou o episódio mais pesado, né? A gente entrou em muita polêmica aqui em relação ao transhumanismo, mas a gente tem que lembrar que a gente vê muito o transhumanismo pelo entretenimento, pela ficção. Qualquer obra cyberpunk que tem por aí, e é claro, o que foi o gatilho pra fazer esse episódio, que é o Cyberpunk 2077, que lança dia 10 agora. Né? E a gente também tá vendo uma uma crescente de obras tratando desse assunto em diferentes níveis, é claro, né? Mas desde da década de 90, acho que a gente deve achar até coisa da década de 80, que o transhumanismo ele já faz parte da cultura pop. E ele tem representações em séries, filmes, quadrinhos, tem várias, jogos e até tem um musical sobre. Tem um musical cyberpunk? Não é cyberpunk, mas acho que trata sobre. Mas vamos falar, a gente não vai falar do musical hoje. A gente vai focar em quadrinhos, TV e filmes e videogames, né? Sim. Então vamos começar com os quadrinhos, né? Os quadrinhos, eles, desde que de muito tempo, eles já apresentam personagens que eles se tornaram transhumanos, né? Se a gente considerar, por exemplo, aquela ideia de que as mudanças acidentais podem fazer com que o indivíduo se torne um transhumano, você vai ter super-heróis como o Flash. Ele ganhou os poderes por ser atingido por um raio, que fez uma mudança genética nele, né? Sim. O Black Lightning também, em algumas versões e na série, ele ganha os poderes através de uma droga. Né? Se você vê por esse ponto de vista, praticamente qualquer super-herói é um transhumano, né? Ele ganha os poderes através de modificações, só que na maioria das vezes são acidentais ou experimentos que deram errado. Tipo o Hulk, ou então o Homem-Aranha, que é mordido. Mas assim, a gente não vai ter só essas que são mais acidentais, né?
E tem, claro, tem uns que ganharam poderes por experimentos, igual foi o caso do Hulk. Mas a gente também vai ter nos quadrinhos vários personagens que tiveram modificações tecnológicas, né, ou alteração genética para fazer isso, né? Sim. Vou citar 2 exemplos de cada para ninguém falar que a gente é Marvete ou Decenalto. Então vamos citar 2 de cada. 2 de cada. A gente tem na Marvel, a gente tem os Inumanos, né? Uhum. Que são pessoas com poderes que eles receberam esses poderes devido a mudanças genéticas e uma reprodução seletiva que foi feita pelos Kree, né? Sim. Então eles são resultados da linha de modificação genética. E a gente tem o Deathlock, que todas as versões que teve na história já do Deathlock, eles são pessoas que morreram ou quase morreram, que foram reanimadas com tecnologia cibernética. Sim. Já lá na DC, por exemplo, a gente vai ter o Cyborg, que ele ganha as habilidades dele devido a um teste para aumentar a inteligência. Né? Sim. E também como vilão você vai ter o Cyborg Superman, que ele é um vilão tanto do Superman quanto da Supergirl, que teve em uma das versões, por exemplo, ele teve o corpo reconfigurado pelo... Caramba, esqueci o nome do vilão agora. Não vou lembrar agora não. Ele teve o corpo dele todo reconfigurado pra assumir na forma de um ciborgue, né? Sim. Então, como a gente pode ver nos quadrinhos, tem bastante super-herói que meio que a origem deles tem a ver com transhumanismo, né? Com experimentos, alteração genética, ou então seleção artificial, ou experimentos que deram errado e tudo isso. Meio que ele tá na mesma área, né? TV e filme provavelmente é o meio que mais fala sobre isso, né? Acho que o mais tem TV e filme. E muitas vezes no filme eles não só apresentam o transhumanismo, mas eles discutem, né? Sim. E a gente, claro que vai ter as várias adaptações de quadrinho, né? Os mesmos quadrinhos que a gente mencionou antes ganham adaptações, né? Todo o universo Marvel, praticamente, cinematográfico, veio de quadrinhos, então... por exemplo, se a gente for olhar nas filmes e séries da DC, a gente vai ter o Cyborg lá no Liga da Justiça. Ele surgiu de mudanças, né, no corpo. Vai ter os Meta-Humanos e o Cyborg Superman no Arrowverse. Na Marvel você vai ter os super soldados, tipo o Capitão América, né? Em Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, você vai ter Inumano, você vai ter o Deathlock, você vai ter o Projeto Tahiri, você vai ter o Framework também. Tem muito comum você ver ser tratado em série, filme de super-herói, né? Mas também você vai ver ele em muitas outras mídias, né? A gente tem uma lista aqui grande, né? Star Trek já mencionou. O Robocop, né? Robocop é um... Robocop é um clássico, né? Sim, é total transhumanismo. Ele entra muito na mesma lógica do Deathlock lá da Marvel, né? Um cara que foi praticamente morto, que recebeu vários implantes cibernéticos para voltar à vida, né? A gente tem a série da Netflix, o Altered Carbon, também, que virou um fenômeno, né? Então, muita da discussão que a gente teve de transhumanismo nos vários anos, Altered Carbon ajudou a trazer à tona, né? O próprio nome da série já diz, né? Carbono alterado, alteração do carbono. A gente teve Doctor Who também, já tem. Tanto Doctor Who eu me lembro muito de um episódio, acho que é na primeira temporada depois que voltou a série, né? E eles viajam pro fim do universo. Ou fim da Terra, não lembro mais. E nesse fim só sobrou um ser humano. Tinha feito tantas mudanças para continuar vivo, que no final ela se tornou só uma pele com o rosto. É bizarro. Além disso tem o Battlestar Galactica, né? Tem o 2001, uma Odisseia no Espaço, Ghost in the Shell, Alita, Avatar, Os Simpsons já mencionou, também já teve episódio, Rick and Morty também, e vários outros. Se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã. Eu acho que tem, né? Tem alguns outros que são mais conhecidos pelo aspecto cyberpunk deles, mesmo como, por exemplo, Blade Runner. Que tem um pouco de transhumanismo lá, mas ele é mais... Você vai lembrar ele mais pelo cyberpunk
Do que pelo transhumanismo. Sim. A gente tem também jogador número 1, dá pra considerar também que tem bastante de alteração do transhumanismo, mas também é mais voltado pro cyberpunk, né? Enfim, é realmente bastante. O Dredd é outro aí famoso pelo transhumanismo. Vamos falar da área que a gente mais fala aqui nesse canal, né? Que é videogame. Chegamos na nossa área de novo, né? Videogames. A gente não pode passar um episódio sem mencionar videogames, então, mesmo episódio falando de cultura e sociedade igual esse, a gente sempre puxa pra cultura pop também, então tem que falar de videogame. A gente não vai deixar de falar de videogame, ainda mais que esse jogo foi pra Cyberpunk, né? Mas nos videogames, a gente pode falar que não é na mesma quantidade do cinema e da TV, né? É verdade, tem realmente menos produções, né? Eles exploram com um nível muito mais frequente, né? Uhum. Mas nos jogos você vai também achar, né? A gente vai ter várias franquias que vão tratar disso de alguma forma ou outra, né? Uhum. Pra mencionar algumas, aqui a gente pode falar do BioShock, né? Que você tem os plasmídeos, por exemplo, que é uma droga que você injeta e te dá habilidades super-humanas. Uma das franquias, provavelmente, de jogos que mais falam sobre isso, que é Deus Ex. Deus Ex, exatamente. E lá no Deus Ex a gente tem o que a gente chama de augmentations, né? Que dão superpoderes artificialmente às pessoas, né? Sim. E o Deus Ex, ele é famoso por discutir o impacto dessas augmentations no protagonista e nas pessoas, né? Na sociedade em geral. Deus Ex é um excelente exemplo assim, de transhumanismo em jogos, acho que é o Deus Ex. Tipo assim, realmente, se tiver um jogo que você tiver falar assim, eu quero jogar alguma coisa pra entender um pouco mais, eu acho que Deus Ex é a franquia, né? Deus Ex. Especialmente esses dois mais novos, eu tô tentando lembrar o nome. O Deus Ex Human Revolution e o Mankind Divided. São dois jogos que tratam bastante disso, é muito bom. Inclusive eu peguei ele gratuitamente na Plus, há uns 2 anos atrás. E é realmente muito bom. Halo também tem, né? A gente tem o Master Chief e os outros Spartans que eles passaram por processos de aumento físico lá durante o projeto Spartan. Né? Vai ter Half-Life também, que você vai ter alguns inimigos que são humanos geneticamente alterados pela Combine, que é uma empresa do jogo. Sim. E por fim, a gente tem que falar do jogo que inspirou esse episódio, né? Que é o Cyberpunk 2077. Exatamente. O Cyberpunk 2077 que, assim, eu acho que ele não é igual ao Deus Ex, onde Deus Ex é muito presente, né? Eu acho que no Cyberpunk 2077 o transhumanismo é só uma das várias características que formam o universo cyberpunk e tá ali representado, mas não é o centro do jogo. Você vai ter ali, por exemplo, tem um personagem lá que é um médico, né? Que você... A gente cobriu todos os eventos cyberpunk, né? E lá mostrava que tinha uns personagens que é uma espécie de médico que vai lá e ele faz modificações meio que no mercado ilegal ali, né? Mas o personagem, o Vi, vai poder ter vai poder modificar, né? Várias partes do corpo dele. Além da gente poder customizar todas as partes do corpo. Além da gente poder customizar tudo. E tem coisas lá no jogo que são, inclusive, mecânicas, né? O Brain Dance, de certa forma, é um resultado do transhumanismo, né? Sim, sim. Eu não lembro como que funciona o Brain Dance, eu não sei se é uma droga ou se é algo algum dispositivo. Eu acho que é um dispositivo, né? Não é uma droga. Eu acho que você se conecta você conecta o seu cérebro no Brain Dance e você vai poder ver o passado. Então assim, vai estar presente em muita coisa no jogo. O transhumanismo vai ser algo muito presente no jogo. Só que eu acho que ele... provavelmente deve ter, do estilo clássico, né, da CD Projekt Red, vai ter alguma side quest ou alguma missão até na própria história principal que vai discutir um pouco também essa questão do transhumanismo, né? Eu não sei se eles vão levar pro lado político, se eles vão fazer críticas, por exemplo, até que ponto o ser humano chega pra, sabe, viver mais ou ganhar superpoderes e tal, mas eu acredito que se eles fizeram bem o roteiro, eles vão conseguir encaixar bem essa temática, assim, de um ponto de vista mais social no jogo.
Eu acho que assim, também se eles conseguiram balancear, eles conseguem mostrar os pontos positivos, eles conseguem mostrar os pontos críticos sem meio que se posicionar também, né? Sem tomar muito partido. Tipo, dar opinião pro jogador e tal. Deixar o jogador pensar por conta própria. Mas esperamos que tenha assim, essa temática toda no jogo. E realmente, tipo assim, não vai ter, mas você vai ter vai ter uma das opções de implante que você pode colocar, você vai ver que não vai ter função nenhuma, né? Uma delas é para melhorar sua performance, né? Não tem nenhuma vantagem. Performance em que sentido? Se você já tá familiar, você vai poder customizar tudo, inclusive as partes íntimas, né? Ah, tá. E uma dos implantes é você poder trocar sua parte íntima por um implante. E que a única melhoria que vai ter no jogo vai ser melhorar sua performance. Performance sexual, digamos assim. Com o implante alterando. Vai ter isso. Parece mais uma piada que eles estão fazendo. Não vai ter uma. Isso quer dizer que não vai ter um impacto real. Não vai melhorar a sua skill no jogo ou alguma coisa. É só uma brincadeira que eles estão colocando ali. Mas é engraçado você pensar, porque realmente a gente às vezes. É de certa forma uma crítica, né? Que às vezes a gente quer melhorias e mudanças em coisas que não vão ter impacto, né? No jogo mesmo não vai ter nenhum impacto. Você trocar o pênis ou o que for do seu personagem por um implante robótico. Mas eu consigo imaginar pessoas que sem dúvida fariam isso. Sem dúvida fariam isso. É mais uma brincadeira que a CD Projekt Red colocou no jogo, né? Mas, enfim. Assim, nem tudo que eles fazem são, né? Tem sempre eles fazem a brincadeira, mas com um fundinho de crítica. Fundinho de crítica, Um pouquinho de crítica social foda ali no meio. Mas acho que é isso, né? A gente falou alguns exemplos, né? É fácil de você lembrar de um ou outro, né? A gente começou o episódio vendo um pouco o lado mais sério do transhumanismo, né? A gente viu a origem, o que é na prática, dilemas. Aí a gente entrou um pouco na ficção, né? Na cultura pop, quadrinhos, TV, filmes, videogames e, é claro, Cyberpunk, que lança agora dia 10. Mas a gente pode ir então para nossa discussão final agora, né? Bora lá. São poucas perguntas e, como sempre, é claro, a gente vai comentar as perguntas, vai responder, mas a gente quer saber de vocês, né? A gente sempre gosta de ouvir, então lembra de sempre responder aqui embaixo se você estiver no YouTube, nos comentários. Se tiver em outras redes sociais, as nossas... Em outras plataformas. Em outras plataformas, manda pra gente lá no Twitter, né? A gente sempre faz um post sobre o episódio lá no Twitter. Então, responde esse post com a sua opinião sobre uma ou mais das perguntas que a gente vai fazer. Sim. Interage com a gente aí. A gente sempre gosta de ouvir, né? Isso. A primeira que a gente tem, né? As representações que a gente vê de transhumanismo na ficção são aquilo que a gente pode esperar caso venha acontecer? A gente tocou um pouco nesse assunto ali, que é a complexidade do ser humano, né? Como eu falei, a gente é uma máquina que levou bilhões de anos para evoluir de um único ser, micro-organismo, para chegar até na complexidade que nós temos hoje. Então você imagina como vai ser difícil fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo você pensa que a tecnologia avança exponencialmente. Eu acho que uma hora nós vamos chegar lá. A gente vai chegar no ponto em que vamos sim conseguir substituir praticamente qualquer parte do nosso corpo por biocomponentes. Eu não acho que seja impossível, mas eu concordo com essa ideia que vai ser muito, muito complexo, muito difícil de chegar nisso. Eu não acho que vai acontecer em 100 anos. Mas você acha que vai ser como a gente vê na ficção? A ficção sempre puxa... A gente costuma ver Cyberpunk mais transhumanismo em produções de Cyberpunk, que sempre mostra uma distopia do futuro, onde tem um governo autoritário, na maioria das vezes, como vai ser no Cyberpunk 2077. Então eu não acho que vai ser igual a gente vê na ficção. Sabe, eu acho que a gente vai ter que criar algumas regulamentações desse tipo de dispositivo. O que pode e o que não pode fazer, porque senão a gente vai virar no futuro Cyberpunk mesmo. A gente vai ser dedo no cu e gritaria. E eu acho, assim, sendo sincero,
o mais perto do que eu imagino que a gente vai chegar de uma mídia de ficção é como eles estão indo em Cyberpunk. E eu não falo justamente pelo que eu já comentei, né? Eu acho que o que eu mais acho, teve uns trailers recentes que mostraram o lado fashion do mundo de Cyberpunk, né? Uhum. E uma das coisas que eu reparei nesse trailer foi, tipo, que lá naquele mundo eles não se preocupam em fazer... Porque a maioria da ficção que a gente vê, quando a gente vê um transhumanismo, eles importam o trem ficar visível, que é uma coisa transhumana, e funcional, né? Eles não se preocupam muito com a estética, mas a gente como ser humano, muita gente preocupa com a estética, né? Uhum. Então, eu imagino, tipo, a gente vendo, pessoas por exemplo, vão implantar uma tela LED no braço, sei lá. Ou roupas todas brilhantes, roupas... Tem um nome pra isso, né? Vestimentos que são implantáveis. Ou então, assim. tipo... Vai colocar uma coisa no lugar do braço e fazer uma coisa mais estilizada pra ser bonito, sabe? Pra ser fashion. Eu imagino que a gente vai ter uma coisa nesse sentido que nem toda a mídia representa também. Vai ser a que eu achei evolução bastante da interessante tatuagem. A tatuagem já é... A igreja mesmo já vê tatuagem como uma transgressão da santicidade do corpo, não sei o que. Então segue na mesma linha, né? Uma coisa estética que você tá colocando no seu corpo. Não deixa de ser uma questão estética. E também acho bom a gente discutir quando, né? Que para alguns pensadores transhumanistas tá bem perto. Tá logo ali Tem virando a esquina. Uns que já falam que tá muito longe. E aí tem os críticos que falam que nunca vai acontecer, né? Sim. O que e quando a gente pode esperar? Eu falei isso agora há pouco. Eu não acho que vai ser daqui a pouco. A gente vai ver cada vez mais isso acontecendo. Acho que Neuralink é o primeiro exemplo de algo comercial que vai estar disponível para as pessoas. Supostamente vai estar disponível para as pessoas lá em 10 anos. É possível que você já possa instalar Neuralink. Eu já conheci pessoas que têm... eu tenho um amigo em São Paulo, por exemplo, que tem um chip NFC instalado na mão. Ele desbloqueia o celular usando... é algo que já é possível. Você pode comprar já esse dispositivo e mandar num tatuador ou negócio que coloca piercing, tem que ser alguém que sabe fazer isso. E implantar. Então não é algo que esteja tão distante assim. A gente já tá vendo isso acontecendo. Mas como eu disse, eu não acho que vai acontecer em 100 anos, assim, a ponto de você trocar o seu braço, por exemplo. Isso aí vai demorar algum tempo a mais. É algo muito mais complexo de fazer, né? A gente vai ver em vários níveis até chegar nisso. Eu realmente acho que essa é a ideia, né? Acho que você falou a palavra mais precisa, né? A gente vai chegar em níveis. Sim. E eu também não sei se a gente vai chegar no nível final que a gente imagina, né? Que é trocar todas as partes do corpo, com exceção do cérebro. Talvez até o cérebro. Fazer upload do seu cérebro, que daí já é algo que a gente nem imagina como tecnologicamente faria isso. Mas eu acho que sim, realmente de alguns implantes e coisas assim que vão facilitar a vida para suprir problemas, né? Corrigir problemas. E talvez no máximo alguma coisa tipo assim, de substituir um pedaço de alguma coisa, né? Que é uma coisa que a gente já faz hoje. Uma pessoa que não tem as pernas, ela coloca um implante. Já é algo que nós fazemos, sabe? Não tá tão distante assim. Já tem pessoas que colocam... Já tem experimentos com braços robóticos. Mas aí a gente vai na questão de pessoas que perderam o braço e precisam daquilo. Quando a gente fala em transhumanismo, a gente pensa às vezes em alguém que vai voluntariamente remover o próprio braço pra colocar um negócio robótico no lugar, né? Tipo, eu não sei... Isso aí pra mim é uma coisa que vai demorar muito. Essa parte de substituir, entendeu? Substituir porque a gente vai ter, tipo... Eu imagino que quando desenvolverem isso, né? Vai ter toda a questão de produzir. E aí depois disso vem toda a questão ética e jurídica disso tudo. Sim. Que vai demorar muito tempo pra acontecer. Então eu imagino que o transhumanismo em menor escala a gente pode começar a ver daqui a
ao 10 longo anos. dessa década. Ao longo dessa próxima década. O Neuralink mesmo é pra lançar na próxima década, então é algo que tá ali. Mas essas coisas mais complexas, eu imagino que a gente vai demorar bem mais ainda. É. Por fim, a grande pergunta que a gente trouxe lá atrás, né? A gente deu os argumentos, que é o transhumanismo, ele pode ser considerado algo ético? E se não, por quê? E se sim, se é sempre ou se tem caso específico? Pergunta complexa, hein? Que realmente, igual, tem várias questões éticas aí que a gente tem que discutir sobre, né? A gente vai ter que discutir sobre. Um caso, por exemplo, que eu consideraria ele bastante ético é isso, para dar oportunidades a pessoas de suprir alguma falta de habilidade ou uma deficiência, né? Quando você eu vê acho por mais esse especificamente lado, para deficiência, né? Sim, quando você vê por esse lado, parece algo bem, né, ético de se fazer. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, é aquele negócio. Você vai usar um exoesqueleto para fazer um tetraplégico voltar a andar e mover o corpo através de um robô. Você pode usar a mesma tecnologia para criar um super soldado, que é 10 vezes mais forte. Então, você tem que balancear essa ética. Bastante não ético, né? Que se torna algo bem não ético. Você vai... Estados Unidos seria o primeiro a fazer isso sem nenhum... Não duvido que já não estejam fazendo experimentos com relação a isso. Então eu acho que é ponto de vista, assim. Eu não consigo dizer se é ético ou não. Eu acho que ao mesmo tempo que poderia ajudar muitas pessoas, poderia ser a destruição da humanidade ao mesmo tempo, como qualquer coisa na tecnologia. Eu acho que realmente a gente vai ter que, como sociedade, sentar sentar e chegar num acordo. Eu acho que criar a regulamentação de toda essa área nos próximos anos vai ser algo necessário de se fazer. E que, pra mim, vai ser mais difícil do que muita coisa do que a gente teve que resolver ainda, né? Porque... e falando em experimentos também, como você falou, fizeram um experimento com a porca, por exemplo, né? Até que ponto é ético fazer esses experimentos em animais, por exemplo? Vai usar um rato de laboratório, um macaco pra fazer esse tipo de teste também. Até que ponto, né? Então, tem muitas questões envolvendo tudo isso. Então, assim, eu acho que é uma coisa que não cabe a mim falar se não cabe a você falar. Vamos dar uma de Glória. A gente expressa a nossa opção, né? Vamos dar uma de Glória Pires? Ai, não consigo opinar. A gente pode até opinar, mas é isso, ó, uma opinião que, na verdade, vale parte da opinião geral, sabe? A minha opinião é essa, depende do ponto de vista. Pode ser usado pro bem, pode ser usado pro mal, como tudo que o ser humano faz. Então, é isso, então? Terminamos o programa sobre transhumanismo, comemoração ao Cyberpunk 2077. Em vez de a gente fazer um programa falando sobre só Cyberpunk, que é uma coisa que a gente pode fazer no futuro, quando eu e o Renan jogarmos o jogo. Assim como fizemos com Red Dead Redemption 2. Eu devo demorar um pouco ainda também. Eu vou pegar ele no Day One. Já tô no Day One. eu tô no jogo... Tô há anos esperando esse negócio acontecer, então... Mas é algo que a gente pode estar fazendo futuramente, um episódio sobre Cyberpunk 2077. Mas a gente achou interessante primeiro falar sobre todas as questões de transhumanismo que vão estar presentes nesse jogo, que eu acho que vão ser muito bem representadas pela CD Projekt Red. E uma engraçada é que essa pauta, na verdade, ela não surgiu para o Cyberpunk, né? Essa pauta, ela surgiu há um tempo atrás, nas várias ideias que a gente tinha, mas a gente falou... Vamos guardar essa pauta para o Cyberpunk. Para lançar na mesma semana, porque tem tudo a ver, né? Sim. Então é isso. Realmente é um assunto que tá presente lá no universo, né? Não pode ser que não seja a discussão do jogo, mas é uma coisa que tá lá e você não vai negar. Sim. O futuro é Cyberpunk. Esse foi o episódio sobre transhumanismo. Vamos para as sugestões da semana. Espero que vocês joguem... Se forem pegar o jogo amanhã, depois de amanhã, bom jogo, já vou adiantando assim. Bom jogo pra você também, né? Mas bora lá para sugestões então? Bora. Sugestões, seu guia nerd da semana. Quer começar você com a sua sugestão? Pode ser você. Pode ser. Beleza. Então, minha sugestão é uma coisa que você me perguntou se não ia ser minha sugestão um tempo atrás.
mas que agora é, porque eu fiz 100%, platinei essa desgraça. Que é Homem-Aranha Miles Morales. Agora é sugestão Miles Morales. Com exceção dos bugs, né? O que tem de bug nesse jogo? Eu fiquei... se eu tiver uma reclamação grande sobre esse jogo, é o fato de que eu fui a única pessoa que nunca tive a desgraça do bug de substituir o Homem-Aranha por alguma coisa. Ah, é? Me aconteceu todos os bugs possíveis. Eu tive o bug do telefone voador da mãe do Miles, que ela fica falando no telefone e o telefone fica parado no meio do ar. Eu fiquei preso dentro de prédio. O que mais aconteceu comigo? Teve uma hora que carregou só a cabeça do Miles, não carregou o corpo. Caramba. Rolou de tudo comigo. Teve uma hora que eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que eu tive um pique de energia, alguma coisa assim. E eu tava no meio de um desafio. Aí na hora que eu voltei eu não tava. E aí eu tentava andar pra fora da área do desafio, eu atravessava o mapa. Aconteceu de tudo, menos o de trocar coisa. Ok, mas mesmo com esses bugs, essa sugestão ainda vale a pena jogar o jogo. Vale, eu acho que ele refinou bastante tudo que o primeiro tinha feito. Eu achei ele mais tranquilo de completar, porque pra platinar, pra fazer 100% do primeiro, foi cansativo, tá? Não era tão divertido quanto jogar o jogo, né? Especialmente o DLC, mano. Deixa eu tentar lembrar o nome da menina, da vilã aqui. Mas tem uma vilã no DLC do primeiro jogo que eu odiei a menina só por causa dos desafios que ela dá no DLC. Mas no Miles eu não tive nada assim que eu não gostei assim de coisa. Eu achei bem desenvolvido no geral, sabe? Uhum. Você pegou pro PlayStation 4, vale mas você já tá com a retrocompatibilidade aí, né? Quando pegar o PS5. Com melhorias e tal. O nome da vilã é Screwball. Só não vou lembrar o nome dela em português. Screwball. Não lembro o nome dela em português. Mas ela é um saco, tá? Eu odiei a menina por causa dos desafios. E acho que não rolou nada assim comigo no segundo jogo. Sem falar que tem a skin do Into the Spider-Verse, que faz o jogo valer a pena pra mim só por aquilo lá. Tá, então a recomendação do Renan, Miles Morales, Spider-Man Miles Morales, tá aí pra PlayStation 4 e 5, né? Uhum. E a minha recomendação vai ser uma série que tem no YouTube Brasil, no canal da YouTube Brasil, pra quem não conhece. O YouTube Brasil tem um canal lá, e eles fazem uma série chamada Conversas que Importam. O primeiro episódio foi postado há 5 meses atrás no canal do Gabi Oliveira, onde eles falaram sobre racismo, com o Felipe Neto. Inclusive esse episódio é muito bom, é um dos que eu vou deixar aqui recomendado. Eu vou recomendar 3, esse. Outro que foi recomendado aqui é sobre saúde mental, também lá do Conversas que Importam, esse está no YouTube Brasil mesmo. E outro aqui sobre vidas indígenas importam. Então são vários vídeos bem interessantes com temas sociais. Eu achei muito legal, eu tô acompanhando. Não é muito longo. Esse, o primeiro sobre racismo, é longo, ele tem 2 horas de duração, mas os outros costumam ter 50 minutos de duração. Outros são um pouco mais longos, enfim. Eles foram gravados em live, então alguns são maiores, outros menores, mas ainda assim são, como o nome da série já diz, conversas que importam. Então é bem interessante, tem lá no canal da YouTube Brasil. Eu vou deixar esses 3 episódios recomendados sobre racismo, vidas indígenas importam e saúde mental. Vou deixar eles aí. E acho que é isso, né? Essas foram as recomendações da semana. A gente volta na quinta. A gente volta na aqui quinta. No YouTube. Esse episódio sai dia 8, né? Dia 8, terça-feira. 2 dias depois, ou seja, dia 10, tem live cobrindo o The Game Awards, que acontece nessa próxima quinta-feira, às 9 horas, aqui no canal no YouTube. Se você está no Spotify, se você está ouvindo isso no Google Podcasts ou outras plataformas, vai lá em youtube.com/Irmandade Nerd Podcast. Segue a gente lá, ativa as notificações. A gente já vai, quando sair esse episódio, a gente já vai programar a live para você entrar dentro dela com o link que tá aqui e clicar lá em definir lembrete, tá? Clica lá em definir lembrete que o YouTube vai te avisar quando começar a live. A gente vai entrar tipo umas 8h50, né?
E a gente vai cobrir tudo ao vivo, o Oscar dos videogames, The Game Awards. Então é isso. Sofremos então, Steam com a longa vai ser premiação, longo, né? Vai ser longo. Ele falou que pode ter até 4 horas de duração, mas acho que não vai ter tudo isso, não. Deve ter umas 3 horas, eu acho. Pra você ver uma ideia, a live de 2014, né? Que, como eu falei mais cedo, eu tô revendo, né? Tinha 3 horas e 22 minutos, né? Nossa. Eu acompanhando na live, eu fui pulando um monte de coisa, né? Comercial, discurso de agradecimento de prêmio, essas coisas. As World Premiere que ninguém se importa. Até que na live eu tava assistindo todas as World Premieres, mesmo assim. E eu reduzi o evento pra 1h30. Menos de 1h30, eu acho. Caramba, se você cortar todo o comercial e coisa que não importa, é 1h30 de evento. Mas enfim, então dia 10, 9 horas, youtube.com/podcast. Você pode seguir a gente também no Twitter e Instagram. Tá todos os links aqui embaixo, né? Dos nossos perfis e do perfis do podcast também. E é isso, né, Renan? A gente volta semana que vem, então. É isso. Valeu por terem ouvido / assistido. Até a próxima. Até.